Hoje estamos conversando com Mauro Ruben, que é sindicalista e militante dos direitos humanos, e também com José Valdir Misnerovitz, que é integrante da coordenação nacional do MST e da Via Campesina. Valdir, no bloco passado você começou a falar de qual tipo de reforma agrária seria possível e necessária na atual conjuntura do Brasil. Qual seria esse tipo de reforma agrária? Nós estamos defendendo um tipo de reforma agrária que nós chamamos de caráter popular, uma reforma agrária popular. O que é uma reforma agrária popular? É uma reforma agrária que tenha um conjunto de medidas, de ingredientes que venham ao encontro de, democratizar a terra. Então, garantir o acesso à terra para aquelas famílias, aquelas pessoas que têm nela o desejo de viver, de trabalhar. E segundo, as condições para nela produzir e se desenvolver. Porque a distribuição da terra significa você constituir uma nova unidade de produção familiar. Quando uma família tem o acesso à terra, ele precisa das condições para produzir, para desenvolver, precisa da pesquisa, precisa de assistência técnica, precisa do crédito, precisa de uma política agrícola que garanta preço para os produtos, que garanta a comercialização, enfim, ela precisa garantir um conjunto de medidas, mas fundamentalmente na nossa proposta de reforma agrária popular, ela tem um ingrediente fundamental que é a questão da produção de alimentos saudáveis. Nós entendemos que não basta distribuir terra e os agricultores lá instalados continuar reproduzindo o modelo com base numa matriz que está já decretada como falida, inviável e esgotada, porque destrói a natureza, contamina o solo, contamina os alimentos, contamina as pessoas. Então nós precisamos de uma reforma agrária que distribua as terras e crie as condições para as pessoas produzirem alimento e que esse alimento possa ser, então, ter uma condição de chegar à mesa de todas as pessoas. Por isso que a reforma agrária popular, nós dizemos, é uma reforma agrária do povo, com o povo e para o povo. Ela tem que ser para atender os interesses, principalmente dos trabalhadores, das camadas sociais mais pobres da nossa sociedade. Mauro, uma reforma agrária na atual sociedade que nós vivemos atenderia muito a questão dos direitos humanos também, principalmente dos povos, até mesmo quilombolas, indígenas, que não têm reconhecido seus territórios também. Como que a reforma agrária poderia também auxiliar nesse reconhecimento dos direitos humanos? Olha, é fundamental porque são vários direitos humanos que são violados pela manutenção do latifúndio. O latifúndio no Brasil, ele já tradicionalmente já destrói a cultura, e você com isso, seja os quilombolas, os indígenas, as populações que vivem da exploração, do manejo das florestas, seja as pequenas cidades, povoados. Hoje, por exemplo, nós temos quase que povoados cercados de cana, que é uma transmutação do latifúndio, que aí você tem o latifúndio na sua forma tradicional e tem ele também no modelo de uso da cana. Então essas violações de direitos humanos, elas são graves e grandes, Ao ponto também, como nós estamos acompanhando casos agora, quando você também tem as violações extremadas, que são as violações físicas mesmo e as mortes, o uso de força, os novos cães do mato, vamos chamar assim, que o latifúndio atualmente utiliza. Então, é muito importante entender que a reforma agrária, ela aproxima novamente homens e mulheres da terra, e faz com que o alimento, que agora fica uma coisa complexa por conta do que o latifúndio determina, ele passa a ser uma coisa simples. Por isso que a reforma agrária tem que acontecer em todos os municípios, para nós garantirmos aí essa produção que o Valdir fala de alimento saudável, ele tem que ser saudável, acessível e próximo. Nós, como não sonhar, você tem alimento perto de casa, que de manhã é colhido, na hora do almoço você consome esse alimento, colheu ontem à noite. Então, é essa rede, e não tem alternativa. Eu sou especialista em saúde pública, lido nessa área há muito tempo, tem uma vinculação direta
do que acontece com a terra e com os alimentos, com a saúde das pessoas, né? E nós estamos vendo aí os indicadores na área de saúde preocupantes. Nós estamos com problemas de malformação congênita aumentando em escaladas assustadoras, né? Doenças graves como câncer e tantas outras estão aumentando. Então tudo isso tem a ver com o que nós fazemos com a terra, né? E o que a gente tira dela? Nós tiramos veneno ou nós tiramos alimento saudável? Para ajudar nessa reflexão, é importante destacar aquilo que muita gente já vem denunciando, tem estudado essa temática e tem demonstrado que em 70 anos de um modelo de agricultura baseado no veneno, no químico e na máquina pesada, com base na estrutura fundiária do latifúndio, foi responsável pela destruição do cerrado brasileiro. Aquilo que a natureza levou milhões e bilhões de anos para constituir, em apenas 70 anos nós destruímos, e a consequência da destruição do cerrado é uma consequência não só para as comunidades, para a região aqui próxima, mas tem consequência para toda a sociedade brasileira e da América Latina. O Brasil passou agora, já faz 5 anos que o Brasil é campeão, está no ranking mundial de primeiro lugar no uso de agrotóxicos. Nós passamos ano passado, que era 5,2 litros em média por pessoa, para esse ano, do ano passado para esse, para 7,4. Ou seja, é um modelo que não tem viabilidade. Ele apenas beneficia algumas empresas, algumas corporações e algumas famílias detentoras da terra. Esse é um modelo que leva à destruição da sociedade. Então, pensar a reforma agrária é pensar numa outra perspectiva, de um campo com gente, com pessoas, com vida, com produção de alimentos saudáveis, e aí sim nós estamos ajudando a reequilibrar a sociedade. A solução hoje dos problemas da cidade passa pela solução dos problemas no campo. Enquanto isso não for resolvido, não adianta nós querer atacar as consequências sem atacar as causas dos reais problemas que nós temos hoje na sociedade. E necessariamente a reforma agrária é um desses caminhos. A gente vai para mais um intervalo e você continua acompanhando Conexões de hoje, que está debatendo a reforma agrária.